Você já ouviu falar sobre RT, reserva técnica, ou então aquela comissão que se dá entre o profissional e o fornecedor no mercado de projetos e obras? Nesse vídeo eu vou te falar todos os detalhes de como que funciona essa prática e qual é a minha opinião sobre ela. Mas antes da gente começar, já aproveita e dá o seu like se esse assunto é um assunto que te interessa. E se você não é inscrito ainda aqui no nosso canal, toda semana a gente traz conteúdos relevantes aí para quem quer viver bem de projetos ou de obras, para profissionais de arquitetura, de engenharia, de construção. Então, se você não se inscreveu ainda, já toca aqui, se inscreve e ativa todas as notificações para você ser lembrado quando a gente trouxer mais um vídeo sobre assuntos relevantes aí para você. Bom, vamos lá então falar sobre esse assunto polêmico, né? Muita gente reclama que o mercado da construção é injusto, que o mercado está prostituído, que o mercado é muita concorrência desleal e de fato isso pode acontecer e acontece, talvez aconteça aí na sua região, porque não há um nivelamento, não há uma conduta comum entre os profissionais. Então tem muita gente que cobra um preço determinado considerando que vai receber reserva técnica e outros profissionais que são contra essa prática acabam cobrando um pouco mais caro e aí ficam com essa sensação de que o mercado, né, tem essa concorrência desleal. Deixa eu te fazer uma pergunta, você já ouviu falar sobre RT ou você está chegando aqui de paraquedas, nunca ouviu falar sobre isso? Então, para quem nunca ouviu falar sobre RT, eu vou te explicar como que isso funciona na prática. É assim, eu sou arquiteta, eu vou fazer a especificação de um revestimento, de um material, de uma louça, por exemplo, vaso sanitário da casa de um cliente. E eu, né, sou contratada pelo meu cliente para poder fazer essas especificações. Só que por um outro lado, a loja, o fornecedor que tem aquele material, ele me paga uma comissão, como se eu fosse uma espécie de vendedor para aquele fornecedor. Geralmente, esse valor varia de 5 a 15 ou até mesmo 20% do valor do produto. E muitas vezes tem programas de pontuação que as lojas se reúnem como se fossem núcleos de decoração. Provavelmente na sua cidade tem algum núcleo de decoração, mesmo em cidades pequenas, cidades grandes, isso é bem comum, que eles pontuam aqueles profissionais que fazem mais vendas de uma determinada loja ou um produto ou algum serviço. E às vezes você se pergunta, mas isso só acontece quando eu estou especificando um produto? Não, muito pelo contrário, é muito comum também a RT entre prestação de serviço, indicação de mão de obra, de prestadores de serviços, de profissionais de projetos complementares, entre outras relações que acontecem no nosso dia a dia. E na prática, como que isso funciona? O profissional ele faz essa especificação, isso fica registrado ali no projeto, a loja vai fazer a venda e depois existe uma troca. A loja fala, olha, o seu cliente veio aqui e aí há um pagamento. Ou então, muitas vezes, na maioria das vezes, inclusive, o profissional ele vai atrás das lojas e fala, olha, eu mandei o meu cliente aí, eu agora quero a minha comissão. Qual que é o primeiro problema que acontece? Muitas vezes isso se dá nas costas do cliente. Eu lembro uma vez que a gente estava lá no início do nosso escritório e a gente estava fazendo uma reforma de interiores. E eu lembro que estávamos eu, o Alex, o cliente e o fornecedor. A gente estava discutindo ali algumas questões de especificação, vendo algumas opções de cores, de modelos, né? Aquela conversa natural ali de quando a gente está fechando aquela compra. E aí, quando o cliente se levantou para pegar um café, eu lembro que o fornecedor já falou assim, olha, depois a gente conversa sobre a RT. E eu fiquei extremamente constrangida, assim, porque o cliente viu que ele estava cochichando alguma coisa ali comigo. E no final, quando o cliente foi embora, ele fez um sinal para mim para eu ficar. E aquilo ali para mim foi uma situação horrível, assim, eu me senti fazendo uma coisa completamente errada. E olha que eu não tinha nem recebido ainda, né? E aí quando o fornecedor, ele veio falar, né? Não, eu tava querendo conversar com você sobre a RT. Eu falei, olha, não, eu não recebo RT. Aí ele, como assim você não recebe RT? Né? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas o que eu queria dizer? Que geralmente essa relação, ela não é uma relação 100% transparente. Me diga aí nos comentários se é assim com você ou se você já passou por uma situação assim também. Obrigado. Aguinha, cafezinho, serviço completo. Meu chá. Bom, esse assunto merece até um chazinho, porque o assunto é tenso, né? Mas vamos lá então, voltando aqui. Muitas vezes o profissional, ele entra no mercado
de trabalho. E ele ouviu falar que todo mundo faz assim, que o mercado funciona assim. Tem gente que, inclusive, já contou pra gente que aprendeu isso na faculdade. O professor falou, olha, é assim que funciona, o mercado funciona dessa forma, você vai cobrar um valor e você vai receber também um valor pelas indicações que você fizer. Só que quando você vê que aquilo ali não é muito às claras, que as coisas acontecem um pouco debaixo dos panos, existe um incômodo. E isso me incomodou desde o primeiro dia, tanto é que eu nunca recebi uma comissão dessas em lugar nenhum, nem em lugar que eu trabalhava, nem depois como autônoma, nem depois abrindo meu escritório. Mas aquilo ali às vezes incomoda algum profissional, mas ele não sabe muito bem o que fazer, porque, como eu falei, o mercado funciona dessa forma. E aí a gente não se dá conta, a gente não presta atenção no quanto isso é jogar contra o cliente. No quanto o cliente, ele se sente muitas vezes traído, muitas vezes ele se sente inseguro, o cliente sente que houve uma quebra de confiança. Porque, presta atenção aqui comigo, vamos imaginar que você vai num médico e aí você tá doente e o médico te passa uma receita. Só que você descobre que aquele médico recebe uma comissão daquela indústria farmacêutica ou daquela farmácia, por te indicar aquele remédio. A pergunta que eu te falo é, você toma ou você não toma o remédio? Seja sincera. Eu não tomaria. Eu iria atrás de uma segunda opinião. Por quê? Porque é muito sério, é a nossa saúde. Eu não vou colocar a minha saúde numa linha em que há uma questão comercial ali. Será que o médico especificou aquilo porque é bom ou porque aquilo é algo que ele vai receber uma comissão? E muitas vezes, na realidade, no dia a dia do mercado, a gente vê profissionais que especificam alguns materiais um pouco mais caros do que precisava, alguns produtos um pouco mais caros do que era necessário, pensando muitas vezes na sua comissão. E aí, olha o que acontece. Como o profissional está pensando na comissão, vamos imaginar uma situação hipotética de uma casa em que vai ser gasto R$1 milhão naquela obra. Tá? Uma casa de médio alto padrão. Se o profissional trabalhar com uma média de comissionamento de 10% em cima do que for gasto, do que for contratado ali dentro, esse profissional ele vai ganhar, além do que ele cobrou pelo projeto, mais ou menos aproximadamente R$100 mil, concorda? Agora, se ele cobrar 0 para fazer o projeto, vale a pena para ele ainda? Ele ainda vai ganhar R$100 mil. O que acontece? Muitos profissionais colocam seus projetos a preço de banana e consideram que vão ganhar as comissões. O que isso faz com o mercado? Nivela por baixo. Os clientes começam a achar que preço de projeto é baratinho mesmo, que é normal pagar 2, 3, 4, 5 mil reais no projeto de uma casa. Mas ele não sabe ainda que esse profissional, na verdade, não vai ganhar aqueles 2, 3, 4, 5 mil reais, que ele vai ganhar 100. Então, o profissional, o arquiteto, que cobraria o justo, precificando direitinho, né, seguindo a metodologia de precificação que a gente ensina, sabendo o valor da sua hora, inclusive tem vídeo aqui falando sobre como cobrar por obra, como cobrar por projeto, vou deixar aqui no card na descrição para vocês. Esse profissional que cobra direito, vamos supor que o preço de projeto dele deu 30 mil reais. Quando ele apresentar a proposta para o cliente, o que o cliente vai falar? Opa, tá caro. Só que, na verdade, ele tá ganhando muito menos de 50% do que aquele outro que ganharia os 100 mil reais de comissionamento, concorda? Então isso é muito, muito prejudicial para o nosso mercado. Eu acredito que RT é um câncer que foi implantado no mercado de arquitetura e de construção. Porque quanto mais profissionais ganham comissionamentos e cobram menos pelos seus projetos, menos o cliente percebe o valor que tem o nosso trabalho e mais ele quer as coisas de graça. Só que no final ele descobre que o barato saiu caro. Ele descobre que muitas vezes o profissional especificou aquilo porque queria ganhar uma comissão. E aí o que acontece com esse cliente? Ele começa a fazer um bypass nesse arquiteto. Ele começa a ir em outros fornecedores, ele começa a buscar orçamentos por conta própria e aí isso desconfigura o projeto original do arquiteto. É o feitiço que virou contra o feiticeiro. Então, muitas das relações entre cliente e profissional, elas acabam com esse desafio, vamos dizer, essa ruptura, porque o cliente descobre que o profissional estava jogando de outro lado do campo.
E antigamente, a maioria dos clientes nem imaginavam que isso acontecia. Era muito fácil você construir uma carreira vivendo, né, de projetos e serviços mais baratos e recebendo ali as suas receitas das comissões. Só que com a internet, com a informação, e eu confesso que a gente tem uma parte nisso muito significativa, porque desde 2015 a gente vem falando sobre isso aqui na internet, muitos clientes agora sabem. E muitos clientes agora estão atentos e perguntam, inclusive quando eu estou fazendo uma apresentação de proposta, a gente explica o que é RT, a gente mostra quais são os nossos valores, por que a gente custa aquilo ali, por que o valor do nosso trabalho é mais alto do que o mercado. A gente explica para o cliente como isso acontece. Quando o cliente vai num próximo profissional, o que ele faz? Ele pergunta. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já ouvi vários relatos de clientes que colocaram o profissional na parede. Olha, você recebe RT? E aí o profissional fica ali sem jeito, fica constrangido. Gente, se existe o constrangimento, é porque a coisa não tá tão certa assim. Vários profissionais já chegaram pra gente, pra mim, pro Alex, e disseram assim, olha, Rafa, eu me sinto incomodado. Eu me sinto incomodada, tem algo nisso aí que não me faz bem. Muitas vezes eu vou dormir e eu coloco a minha cabeça no travesseiro e eu não fico em paz. Eu tô com uma sensação de que eu tô fazendo alguma coisa errada, mas será que eu tô fazendo alguma coisa errada? E aí eu vou te explicar tecnicamente por que é errado. Porque existe uma coisa chamada conflito de interesse. Quando uma mesma pessoa, uma mesma parte de um contrato, ela recebe de duas fontes sobre um mesmo objeto, há conflito de interesse. Então, todas as vezes que você estiver na dúvida se existe um conflito ético ou não, você pensa, eu estou recebendo por um mesmo trabalho de duas partes, e aí, para você que não recebe RT, um argumento de venda poderosíssimo é você dizer para o seu cliente que você está do lado dele, que você vai advogar por ele, que você vai escolher os melhores serviços e os melhores produtos, não porque você recebe, não porque alguém vai te pagar nas costas, mas porque aquilo é o bom para ele. E também não podemos deixar de falar o que o nosso Conselho de Arquitetura e Urbanismo diz sobre isso. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo, ele coloca essa situação, essa prática, como uma infração ao nosso código de ética. E o que acontece? Quais são as consequências desse tipo de relação? O cliente, ele passa a não confiar mais no profissional, ele começa a querer outras opiniões, ele começa a ouvir demais as pessoas na obra, os amigos que visitam, eles começam a querer dar os seus pulos, buscar os seus próprios orçamentos, os seus próprios fornecedores, e o que acontece? Muita coisa vai dar errado na obra. O que acontece também? O mercado se torna mais injusto, porque enquanto uns não recebem e tentam cobrar aquilo que é justo, uma grande maioria recebe e cobra barato. Então, o parâmetro de comparação não fica justo. E aí eu vou te dar uma dica pedrada como argumento de venda. Isso é poderosíssimo. Eu já falei aqui em outros vídeos sobre como você mostrar os seus valores, como você como profissional falar daquilo que você acredita, mostrar quem você é para os seus clientes é importante. E a ética, ela vai te colocar num outro lugar de posicionamento. Você vai se destacar na sua cidade, você vai fazer com que os clientes se tornem fãs do seu trabalho e não mais apenas clientes que vão estar travando uma queda de braço com você e com o seu escritório. O seu cliente, ele vai te recomendar para outras pessoas porque ele vai ter uma tranquilidade de que você vai fazer o melhor e que você vai defender aquele amigo dele, aquele parente dele. E aí é uma grande corrente do bem. Eu lembro uma vez que a gente estava atendendo um cliente e era um cliente muito próximo nosso. E ele virou e falou assim, eu acho uma besteira isso daí de vocês não receberem comissão. Todo mundo recebe. Fulano, ciclano, beltrano, todos os nomes famosos, né, da nossa cidade. E todo mundo recebe, todo mundo sabe, tá tudo bem, né? Todo mundo sabe, eu já discordo, porque a maioria dos clientes que eu converso não sabe. Mas ele disse, não, eu sei, eu não ligo não. Beleza, né? Fecha essa conversa, a gente fez um projeto para ele, passaram-se alguns meses, estava terminando o projeto, e era um projeto de uma área específica na casa dele, da cozinha. Só que ele já tinha feito há uns anos atrás um projeto da sala com outro colega. E aí, olha o que aconteceu, né? O mundo não dá volta não, ele capota. Ele virou pra gente e falou assim, vocês conhecem algum fornecedor de tapete? Aí eu falei, claro, por quê? Ele, porque a única coisa que eu não terminei aqui da minha sala foi o tapete. Eu falei, não conheço sim.
Aí ele não satisfeito, ele falou assim, por que aquele? Aí ele falou todos os xingamentos, né? Eu vou botar um pi aqui, porque eu não quero nem falar. Aquele daquele fulano especificou um tapete de quase 100 mil reais só pra ganhar RT. Aí eu falei na hora, eu e o Alex, agora tem problema, né? Porque antes ele dizia, não, vocês têm que receber, é justo, vocês são quase como vendedores da loja, vocês têm um trabalho de vender. Eu falei, tudo bem, mas a gente faz isso porque o produto é bom. Pimenta nos olhos dos outros é refresco. Quando chegou na vez dele, ele ficou revoltado e ele lembrou daquele sentimento ali de, poxa, o cara especificou um negócio caríssimo desse, um tapete de 100 mil reais, pensando na comissão que ia ganhar. Então isso não é algo que é justo, isso não é algo que o cliente se sente confortável. Quando a gente está numa relação com o cliente, a gente precisa estar num jogo de ganha-ganha. O cliente precisa estar satisfeito, a gente precisa estar satisfeito, o fornecedor precisa estar satisfeito. E aí vamos parar para pensar no lado do fornecedor. Se você for olhar para margens de lucro de prestação de serviços, nós trabalhamos com margens de lucro de 30, 40, 50, até 100% dependendo do seu posicionamento. Ou seja, eu cobro 10 mil para fazer um projeto, eu posso estar trabalhando com 5 mil de lucro. Ou eu posso estar trabalhando, às vezes, com um custo de 10 e ganhando 20 de lucro por conta do meu posicionamento. Agora, você sabe como que é a venda de produto? Você pega uma marcenaria, por exemplo, você pega uma loja de louças, de metais, de revestimentos, as margens de lucro são baixíssimas. Às vezes a gente está falando de margem de lucro de 5%, de 10%. E aí a loja que tem custos de aluguel, funcionário, vendedor, estrutura, cuida do cliente, muitas vezes até faz o detalhamento. Tem marcenaria aí que faz o detalhamento. Loja de iluminação, o arquiteto faz um layout, manda para a loja que faz o projeto, que inclusive não é o que a gente recomenda. No nosso método, o projeto executivo tem que ser feito pelo profissional. Tem que ter aquela entrega ali, justamente para o cliente poder comparar os preços. Aí não, aí o profissional nem faz o projeto, manda para a loja faz o projeto, a loja faz a venda. Você indicou, falou, aquela loja é boa, beleza, confio. E aí você vai ganhar 10%. Muitas vezes é mais do que o vendedor da loja que teve todo esse trabalho. É mais do que a margem que vai ficar para a loja. Eu já conversei com vários fornecedores, não vou falar nomes, eu poderia aqui sair falando o nome de todo mundo, mas eu não vou fazer isso nunca, porque eu tô do lado de vocês. E os fornecedores estão sofrendo. Meus colegas, arquitetos, designers, vamos olhar pelo lado deles. Não é brincadeira você sustentar uma loja num shopping, uma loja numa cidade que você tem custos altíssimos para manter aquilo ali. E o pior, ainda tem arquiteto que só manda e depois liga para cobrar, não faz nenhum follow-up. Às vezes o cliente vai sozinho. Isso já aconteceu várias vezes, vários fornecedores já me contaram. O cliente chegou aqui, entrou na minha loja, trouxe o projeto, eu fiz a venda de marmoraria, marcenaria, de vários produtos. Eu fiz a venda, eu vendi. Aí daqui a pouco um arquiteto me liga e fala assim, o fulano de tal foi aí? Foi sim. Porque ele é meu cliente, eu mandei ele aí, ou não, ele me falou que foi aí. E ainda quer receber a comissão. Olha, eu vou te falar uma verdade dura, que poucos teriam coragem de dizer isso aqui na internet. Mas sabe como que esse tipo de profissional é conhecido pelos fornecedores como aquele profissional passador de chapéu, aquele que vai passando com chapéu só para receber os seus ganhos. E eu vou te dar mais um motivo pelo qual você não deveria ganhar RT. Sabe por quê? Quando você ganha RT, você não pode emitir nota desse serviço. Se você emitir nota desse serviço, você pode ser condenado, você pode receber uma denúncia e você pode perder o seu diploma. Agora me diz uma coisa, como que você vai pautar a estrutura financeira do seu escritório, você pensando numa empresa de longo prazo que você quer construir, deixar um legado, deixar para os seus filhos, marcar o seu nome na história, que você não pode nem fazer uma cobrança. Se um fornecedor ficar te devendo, como é que você cobra? Porque se você cobrar, como é que você vai cobrar um dinheiro que você não pode ganhar? Então a coisa, ela foi feita para não se sustentar. E é impressionante como no Brasil esse tipo de coisa passa impune. Mas não é por muito tempo. Tem muita gente nova chegando no mercado que já entendeu que não vale a pena, que é muito melhor você estar do lado do cliente, que é muito melhor o cliente te ter como um confidente, como um advogado, como um aliado. Isso vale muito mais do que os percentuais de comissão
que por hora você pode receber. E pra gente finalizar, muita gente pergunta assim, Rafa, e os programas de pontuações que dão viagens, isso é RT? Qual que é a sua opinião? Coloca aí nos comentários. Você acha que programa de pontuação é ou não é RT? E eu te digo a minha opinião. É RT disfarçada. Sabe por que é RT disfarçada? Porque esse dinheiro vai sair do bolso de alguém. Esse dinheiro vai sair do bolso do cliente. Ou você acha que o cliente, que a loja tá tirando isso do além. Não. O cliente precisa pagar. O cliente precisa comprar para que aquela loja possa ter aquela verba da reserva técnica para poder fazer esse tipo de coisa. Certa vez uma arquiteta me perguntou, Rafa, como que você viaja sem ganhar RT? Eu na hora, eu fiquei com um sentimento assim de piedade. Eu falei, poxa, ela não tá enxergando. Ela não tá enxergando que eu não preciso disso. A gente vende projetos de 50, 60, 70, 100 mil reais. É da noite pro dia? Não é da noite pro dia. Mas eu tenho vários alunos, vários. Vou pedir para colocar aqui na tela, ó. Vai vendo aí a quantidade de depoimentos de profissionais vendendo serviços a preços justos. Projetos de 40 mil, consultorias de 16 mil, reformas de interiores. É possível. E aí, como que você faz com essas questões de comissionamento? Você reverte em desconto para o seu cliente. Ah, Rafa, mas não é possível, a loja não dá desconto. Dá sim! Dá sim! Fala, mostra mais um pouquinho que você está do lado do cliente, mostra que você não quer RT e mostra que você também não vai expor isso para ninguém. Mostra que você não vai falar nomes de loja, que você vai ver. Os nossos clientes, eles saem com um documento, assim que eles assinam o contrato, se chama dispensa de reserva técnica. Dispensa de reserva técnica. E com esse documento, eles são capazes, inclusive eu vou fazer o seguinte, eu vou disponibilizar para vocês aqui o PDF desse documento para vocês poderem utilizar aí também quem quiser, tá bom? Só você entrar aqui nesse link e fazer o download. Com esse documento, os nossos clientes conseguem uma média de 5 a 10% de desconto em todas as contratações que eles vão fazer. Aí eu te pergunto, você acha que um cliente desse indica ou não indica o nosso escritório para os seus amigos? Esse é o jogo de longo prazo. Essa é a minha opinião sobre reserva técnica. Eu disse que ia ser polêmica, não falei que ia ser fácil, mas se você chegou aqui até o final, eu quero saber a sua opinião. Se você tá aqui, se você acompanha a gente há mais tempo e por algum motivo você deixou de receber reserva técnica porque a gente te falou algo que te tocou, eu vou ficar muito feliz em saber. Deixa aqui seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Bora!